Bom, queridos, vamos começar o guia prático de hoje. Hoje nós vamos falar sobre a influência celta dentro desse caminho cigano. A influência celta que faz com que muitos dos ritos, das iniciações e todo esse caminho cigano tenha toda uma diferença, né, na nossa vida, e que vocês vejam o quanto que o cigano, não só onde que ele está, ele se adapta, quanto que ele traz nessa influência, mas o que eu gosto mais dentro do trabalho dos ciganos é que eles trazem aquilo que não é só de melhor, mas é também resultado comprovado, as coisas acontecendo, enfim, é o caminho mesmo da magia. Para mim, preciso até me aprofundar mais nisso, os ciganos seguiram a estruturação do druidismo quando eles trazem os cargos ciganos, as funções ciganas dentro deste caminho nosso, tá bem? O nosso caminho que temos, né, as calinatas, os meliches, os ratóis. Por quê? Porque os druidas, eles eram os sacerdotes que faziam toda a administração dos celtas. Eles eram que trouxeram as profissões. Então tinha celtas, druidas juízes, druidas mágicos, druidas, né, que estudavam, né, a parte da magia, druidas médicos, curandeiros. Então todos eles faziam parte ali, tinha a sua função dentro dessa sociedade e que organiza e estrutura tudo isso. Nós vimos isso também, não falei ontem para vocês, mas tem também essa estruturação no Egito, tá bem? Junto com os sacerdotes egípcios que adentram, trazem uma organização do qual as pessoas vão subindo os seus degraus. E conforme vão subindo os seus degraus, também tem que comprovar o que você aprendeu, o seu trabalho de magia, como você domina aquilo que foi aprendido até para subir mesmo de degrau. Os druidas, eles aceitavam as pessoas. Quando você entrava num caminho de estudar sobre druidismo, você começava e você ia ficar 20 anos estudando, 20 anos, dá para entender? E o druida mais famoso é Merlin, tá bom? Merlin era um druida Fide e ele foi que começou, né, graças ao dom que ele desperta logo de início, e a partir dali a mãe dele entende e manda ele ficar com já um sacerdote mais antigo que pudesse desenvolver os seus dons, pudesse trazer aquele caminho. E Merlin se dedica àquilo e aquilo sobe uma oitava realmente, que é sensacional o caminho que vem aí pela frente, perfeito? Se nós estudarmos um pouquinho a história de Merlin, vocês vão ver que ele segue um caminho, ele é um sacerdote mega dedicado e, nossa, é sensacional o que a gente encontra no decorrer do caminho, encontra no decorrer da história, tá bem? Então nós temos duas influências de estruturação, não só de cargos, quanto de passos, quanto de trazer o seu caminho, e você está inserido dentro daquilo que é o seu destino. Então, os celtas, eles trouxeram isso, essa organização que manteve todo o caminho, vamos dizer, desses celtas que estavam. Eu vou colocar Reino Unido, não vou colocar só Escócia ou só Inglaterra, não, vou colocar Reino Unido, porque a gente encontra os celtas até na Irlanda, tá bem? E fora isso, eles adentram a Galícia. O que é a Galícia? A Galícia, não é Portugal, Espanha e França, que quando os romanos eles vão tomar a Galícia, eles adentram para tomar ali uma boa parte da França, e conseguem, né? Por causa do Império Romano, eles conseguem realmente dominar. Então, estamos dominando a Galícia. Então, o que eles queriam? Dominar França, Espanha, Portugal e depois Reino Unido, tá bem? Conseguiram? Não, porque já era assim gigante, né? Todo o caminho, e todo mundo fica se inspirando, esses grandes impérios se inspiram em Alexandre o Grande, mas Alexandre foi Alexandre, né? Então,
Não, fazer o quê? Paciência, não é? E Alexandre que se inspira em outro, e enfim, mas quem chega na proporção realmente de Alexandre, ninguém mais chegou conquistando aí os seus caminhos, perfeito? Mas os celtas, eles estavam e eles adentravam mesmo com os seus conhecimentos, com os seus ritos e foram deixando uma estruturação não só de família quanto de cargos. Então você vai estudar medicina, vai ser um médico, um curandeiro, não importa qual era o caminho que você queria seguir, ser um sacerdote, não importa qual fosse o caminho, 20 anos de estudo, 20 anos de dedicação para você chegar neste ponto. E aí tinha os degraus, tá bem? Dentro da estruturação egípcia era um pouco menos, tá bem? Mas era muito difícil de chegar no sacerdote mor, que substituía o faraó. O sacerdote mor tinha realmente que ter, assim, uma mediunidade extremamente apurada, clarividência, clareaudiência e, claro, dominar os ritos de magia e os ritos de consagração e de passagem como nenhum outro. Então, eram muitos anos treinando, muitos anos exercitando, e com isso eles tinham essa dedicação, que era o que eu disse para vocês. Eu acredito que os sacerdotes egípcios, não é que eles demoravam mais para chegar, talvez, que os celtas, mas até por causa do tempo, né, que eles podiam exercer no templo, mas eles faziam isso, estudavam, se dedicavam e eles queriam crescer e chegavam nos seus postos. Não é a única coisa que acontece em relação um ao outro, é que os egípcios tinha que ser aquele que fosse realmente surpreendente. E nos celtas você vai estudar, e dentro do estudar você vai desenvolver. E 20 anos de dedicação dentro daquilo que você escolheu. Você quer ser um juiz? Então você vai ser um druida juiz. Você quer ser médico? Você vai ser um druida médico. Você quer ser um druida que é um sacerdote que vai cuidar? Você vai ser um sacerdote. Pronto, acabou. E dentro disso, dentro dessa sociedade, dentro desses caminhos, não é? Os druidas, eles traziam sim conhecer e dominar a força dos elementais. Eles tinham uma força e um conhecimento de se dedicar principalmente às árvores, e eles traziam, druida quer dizer o carvalho sabedor, exatamente essa a tradução, o carvalho sabedor. Então, este carvalho, por quê? Porque era resistente, forte, firme, e é por isso que nós hoje temos as ogãs, que é o estudo das árvores celtas, né? O que essas árvores, como esses seres supremos, que trazem todo um conhecimento e que a partir dali também trazem um oráculo para estruturar a árvore da vida, a nossa árvore, né, da vida, o nosso caminho. Mas antes de tudo isso, né, dentro desse caminho, os druidas fizeram o quê? A sua escrita. Então, as runas, antes dela ser algo que a gente chama de oráculo em si, ela também é um alfabeto. E era a forma de levar e fazer todo um caminho de deixar as suas mensagens, deixar os seus caminhos, deixar as coisas ali colocadas, tá bem? Uma forma de trazer também a informação. E foi das runas, de trazer os símbolos, que é o que nós vemos em Évora, tá bem? Que traz ali os símbolos, que traz ali os caminhos, e você fica assim, nossa! Então eu vou pegar uma runa que eu gosto bastante, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ela é uma runa que ela traz ali, parece uma setinha ali com 3, e esta runa é muito bacana, porque quando a gente pega, deixa eu pegar, olha a alusão aqui. E isso, lugares completamente diferentes, né? Fazendo, mas essa é a influência celta dentro de Évora, dentro daqueles caminhos. Mas vamos falar só dos celtas lá no Reino Unido. Então eles deixaram aqui, mas eu queria mostrar para vocês, para que vocês vissem. Olha aqui, neste meu, eu tenho a sacerdotisa, ó, fazendo a leitura
das runas. E ela usa aqui um chifre para, no caso, mexer e trazer aqui o seu oráculo, que são runas, uma sacerdotisa, que com certeza era ali, trazia todo o seu conhecimento druida. Ela está numa posição de lótus, trazendo a meditação e o caminho e seguindo. Olha, nas minhas runas tem também a Senhora do Lago, a Senhora do Lago, a grande querida que guardava aí, mas agora vocês vão ver o reflexo, não é? E agora, não só os ciganos com o trabalho aí do fogo, mas também o trabalho das bruxas, que estavam lá contemplando os 4 elementos, contemplando a energia divina, fazendo os seus ritos, tá bem? E a última runa que eu tenho, que a gente chama de runa branca, aí ela é sensacional mesmo, não é? O fiar do fio do destino na nossa vida, o fiar de trazer aqui principalmente as 3 faces da deusa, a jovem, a mulher e a anciã. Então, foi uma forma aqui de trazer todas essas imagens aqui para vocês verem o quanto que esses celtas e esses druidas foram crescendo com seus conhecimentos, foram trazendo a influência. Então teve as sacerdotisas que continuaram dentro do druidismo e fazendo, chegam realmente as mulheres de outros reinos que conhecem a força dos 4 elementos e que vão viver no mesmo lugar seguindo os seus ritos. Por isso que nascem as runas das bruxas, trazendo a influência, uma forma de oracular, e dentro deste mesmo local os ciganos, tá bem? Que hoje nós já sabemos que antes de ter um canal da Mancha, que hoje é cheio de água, né? Tem ali tinha uma passagem terrena e que eles podiam atravessar e chegavam. E aqui são as formas que eles encontraram de não só oracular, quanto de escrever. Mas tudo começa com os druidas. Tudo começa com aqui essa estruturação celta. E aí chegam os outros povos e vão adotando, tá bem? Aqui, as runas aqui tem 25 pedras, a das bruxas tem 13 e as ciganas tem 20, tá bem? E tudo isso trazendo os seus... Ai, me apaixonei! Por qual você se apaixonou por este? Menina, eu vou contar assim pra vocês. Eu estava me arrumando para subir e estava na minha estante, eu ganhei isso aqui faz uns 3, 4 anos. E eu peguei assim, falei, se eu falar assim para vocês que eu abri, eu não abri, eu deixei lá guardado, folheei. Era uma coisa que naquela época eu não me interessava, eu não vou estudar as runas, e realmente tudo a seu tempo, e ficou na estante. E aí quando eu fui guardar as coisas, né, para descer, para gravar, eu puxei e eu falei, puxa vida. E quando eu coloquei aqui na mesa, que eu dei uma folheada, eu falei, meu Deus, não é? Nossa, as meninas vão realmente se apaixonar. E aí, mas principalmente o que eu mais gosto mesmo foi a última, que eu falei, meu Deus, olha aqui a face das 3 deusas, a face nas 3 faces da mulher, e o quanto que isso, dentro da estruturação cigana, ela é importante. Por quê? Não é? A menina que aprende com a sua avó e com a sua mãe, o fiar da vida, o fiar do destino, o fiar de trazer todos os seus conhecimentos, e o quanto que ela vai aprender também dos oráculos, o quanto que ela vai aprender de como se comunicar sem palavras, como trazer esses conhecimentos sem palavras. E se ela precisar ser uma sacerdotisa que traga essa palavra, ela vai passar pelos ritos. E aqui ela já está pronta para exatamente, vou fazer o mergulho nas águas para poder passar ali, né? Deixar uma velha, impressões, outros caminhos e passar pelo elemento. O fogo já está aqui incentivando a ação, vocês estão vendo que tem um fogo aqui, e a água, que é a grande condutora, como eu disse para vocês. E a partir daqui, caminhos que se seguem, né? Caminhos que vão levar
a esta força de realização. Então, tudo isso aqui foram as influências. E eles viviam super bem juntos, tá? Deixa eu contar isso para vocês, tá? Todo mundo fazia, assim, seus rituais, seguiam, sim, os 4 sabás maiores e os 4 menores. Então, os sabás maiores e esbás, né, que é o certo de falar, seguiam seus caminhos e tinham suas escritas. A partir daqui, todos eles viraram o oráculo e, detalhe muito importante, todos têm a sua magia. Cada símbolo tem a sua magia. Cada uma, então, por exemplo, as runas das bruxas tem aqui a varinha, ó, é uma varinha, tá bom? Vai ter aqui um feitiço, não só para eu ativar, né, a varinha, mas algo que eu vou pedir para trazer para mim. A mesma coisa acontece com as runas ciganas. Vai ter aqui um símbolo, algo que eu consiga, e com isso eu vou, ó, só crescendo, perfeito? Então, eles trazem ali toda uma influência da sua religião, influenciada não só pelos ritos, pelos ciclos, pelas estrelas e por todos os caminhos, tá bem? E uma coisa que todos eles têm em comum, que isso é bem bacana de vocês saberem. Egípcios, celtas, e, enfim, indianos, né? E os próximos que virão, todos seguem a astrologia. Todos têm um meio de olhar para o céu e seguir as 12 constelações. Aí você fala, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Por que se traz isso? Se traz isso porque eles entenderam que tem que seguir os ciclos e que tem que seguir os ritos. E com isso, a vida dar a continuidade e trazer este bom caminho. E de tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, principalmente dos druidas que fizeram dentro do caminho cigano, para mim foi a grande influência. Eles encontram isso no Egito, levam essa estruturação, mas dentro do caminho dos ciganos, o que nós sabemos sobre Haji Neemia? Que Haji Neemia, ele volta para o Egito para trazer principalmente a estruturação de cargos. Então, ele passa um tempo, provavelmente trabalhando no templo, e depois ele traz os livros do destino, dos caminhos, e traz toda a sua estruturação. Mas eu não posso deixar de levar em conta os druidas que já estavam trazendo toda esta influência, tá bem? Tudo isso aqui nós vamos encontrar em Évora, todas essas influências, tá bem? As runas ciganas, eles estavam mesmo lá no Reino Unido e aprenderam com essa escrita, tá bem? E com isso trouxeram essa estruturação. As bruxas, elas seguiram as rotas e os caminhos e continuaram também fazendo a sua forma de escrita, tá? E os celtas dos druidas já tinham aí toda a sua forma, não só de oracular, quanto de escrever, trazendo toda esta influência. Tudo isso são símbolos, e os símbolos estavam todos gravados em Évora. Todos, sem exceção. E quando a gente aprende as runas, a gente aprende a enxergar elas nas cartas dos símbolos ocultos de Évora. A gente vê nos símbolos os símbolos das runas. E aí você fala, ai meu Deus, que sensacional! E agora eu posso compreender muito mais todo o significado. É sensacional de vocês trazerem este caminho. E principalmente entender a partir dali, não só as cerimônias, quanto tudo que vem, não é? Porque uma coisa é certa mesmo, com 2 e 2 são 4. Aonde tem bruxas, tem ciganos, e aonde tem ciganos, tem bruxas sem engano. E tudo isso são os caminhos que vai nos levar a voltar no tempo e saber de onde que vem essa influência. As 2 maiores influências, aliás, nós vamos ter 3 grandes influências, que para mim, a dos ciganos, a indiana, ela entra pelo nascimento do local, mas dentro do caminho dos oráculos, da bruxaria, a força mesmo, esta força aqui, ó, das 3 faces da deusa, nós vamos encontrar na Itália, na Strega, porque ela é que mantém realmente os ciganos, e principalmente, né, as mulheres, elas vão estruturar e ficar um pouco mais claro pra gente, tá bem? Claro que vocês vão encontrar todas as influências dos ritos, todas elas, dentro deste caminho. Então, olha, eu estava até mostrando
ontem para vocês, que eu comecei a ler aqui, olha, Preces, Encantamentos e Rituais Celtas, tá bem? Por que eu comecei a ler este livro? Porque eu queria ver não só as orações, quanto os encantamentos, qual era a influência aqui dentro nos rituais. Para que eu falasse assim para vocês, isso veio do Egito, isso é celta, perfeito? E aí, esses dois agora, eles fizeram do jeito deles. E quando a gente estudar a estrega, vocês vão ver que, olha lá, tem mais um dedinho. Aí o que o cigano fez? Ele, o que isso aqui é bom para mim? Se eu ativar isso, dá certo? Então, como que ficou tudo isso? E é claro que você, quando você aprende, esse jeito aqui, vamos colocar assim, inglês é melhor, o jeito italiano é melhor, o jeito egípcio é melhor, enfim, vocês vão se adaptar muito mais a uma maneira desses trabalhos. Fora isso, nós que estamos aqui no Brasil e absorvemos tudo isso, né? Ai meu Deus, você fala, Senhor Jesus, que caminho sensacional que eu tenho à frente, e recebemos tudo isso, né, com tanta alegria. Eu posso dizer o seguinte para vocês, tudo agora vai depender dessa cigana e deste cigano que trabalha com você, a influência que ele quer adotar, se vai ser egípcia, se vai ser celta, se vai ser italiana, agora depende dele. E ainda tem a França, calma, calma, porque é na França que nascem as escolas iniciáticas. Tudo já vem, tá bem? Mas na França ela traz a estruturação mesmo e dali nasce as escolas iniciáticas que vão compor realmente o magista, tá bem? Então, o que passou pela França, que eu já estou aí falando para vocês? Vocês já sabem que passou os celtas, de que vem passando os outros povos e deixando a sua influência. E tudo isso vai estruturar este caminho, tá bem? E esses ciganos e bruxas fazendo um corredor livre dentro dessa história e só cada vez mais aprimorando seu caminho de magia. Perfeito? Então, olha, é sensacional quando a gente aprende tudo isso. E aqui tem os druidas, eram a única classe que transcendia as divisões tribais. Foram os grandes responsáveis pela unidade do mundo celta, como eu expliquei para vocês, tá bem? Onde hoje está localizado, olha, tem aqui uma parte de Orleans da França, eles organizavam assembleias, organizavam uma série de caminhos. Isso aqui eu vou falar assim para vocês, quando eu for para Paris, eu vou dar ênfase para passar e conhecer, claro, o local, para que eu veja realmente a influência celta. Como eu disse para vocês, a França ela guarda muita coisa, tá bem? E as cidades das quais vão aí tendo caminhos. E Roma logo condenou o druidismo, percebendo, tá vendo, que os druidas eram uma grande força política no mundo celta, claro, e mesmo assim eles perduraram até a Idade Média na Irlanda, você entendeu? E até o século V na Gália. Então, Gália, como eu disse para vocês, esses três países, Espanha, França e Portugal. Tanto que Portugal recebe este nome por causa do porto mesmo, que era Portugalis. Portugalis porque é o lugar, né? A Galícia. Então, quando vinham vamos entrar no Portugalis. Então, Portugalis, eles já sabiam que era lá em cima no porto, lá no norte, e se entrava para fazer todo o seu caminho e trazer as coisas que eles traziam do Oriente e tudo mais. E, de fato, quando você entra no porto, o porto, primeiro que ele é belíssimo, tá, gente? Nossa Senhora, que é belíssimo o porto. Mas do porto, você consegue ir não só para o norte de Portugal, mas você consegue chegar rapidamente na Espanha, é perto as coisas, é perto. Então, aquela parte do porto é extremamente estratégica e faz todo o caminho, até porque o próximo porto que vai ter, eu até acredito que tem em Lisboa mais um porto para a chegada, por uma série de coisas, mas não deve estar em Lisboa em si, deve estar já pegando Algarve, Faro, que é belíssimo, então para as pessoas chegarem e então, mas não tinha esse caminho de trazer rotas, de trazer as coisas. Já lá em cima no porto, não. O porto era a grande riqueza que era transportado para todos os lugares. Mas se
E é rápido. Se você consegue até hoje, tá? Atravessar rápido para as outras cidades. E com isso chegar rápido aonde que é preciso. E fora isso, se não quisesse entrar em Porto Gales, você só subir mais um pouquinho, já tem a entrada, gente. Que aí você já vai estar entrando para o caminho de dar caminho para o Reino Unido. E as águas estão abertas e se chega também, como eu disse, com muita facilidade. Então, as rotas que atravessa tudo isso aqui, trazendo este caminho, é sensacional. Claro que os celtas fizeram isso muito por terra, as bruxas, claro, e os ciganos fizeram seus caminhos e suas rotas, e desta vivência nasceu esses oráculos pela influência desta letra, que o alfabeto aí, as runas, ela é um alfabeto que vai trazendo não só a influência daquilo que significa, mas uma forma de escrita. E essa forma de escrita foi se passado para as bruxas e para os ciganos, que por não ter a sua letra, não ter ali o seu caminho, a sua forma de escrever, adotaram as imagens como uma forma de transmitir aquilo que é preciso. Tornaram isso sagrado, tornaram isso um caminho, e a partir daqui se tem os oráculos. É lindo demais de você entender, tá bem? E é por isso que as mulheres, deixa aí já estrega, que as mulheres ciganas já foram aprendendo sobre símbolos. Por quê? Porque uma coisa que é importante, voltando até um pouquinho, não é? Que eu ia falar para vocês da borra de café e da leitura de mão, tudo já foi visto a partir da Índia e quando se passa realmente pelo Oriente Médio, porque a partir dali as mulheres começam a ler borra. Quando eu entrar no assunto da borra, vocês vão ver que é sensacional, porque tudo começa, claro, com as cabrinhas comendo as sementes de café, e ali se descobre aquela bebida, e dessa bebida se descobre que ela é estimulante, desse ser estimulante, meu Deus do céu, as mulheres do sultão queriam saber se ia ter filhos deles e tudo mais, começa a interpretar o fundo, e aí você fica assim, como é isso? Como é isso? É sensacional! E já vinha essa interpretação de símbolos. Só que ninguém coloca isso como símbolos. Eu vou ensinar de mãe para filha, continua isso, né? De manter uma tradição, mas tem que ler e ver a borra. Então você aprende de ver, de acompanhar. Já por ter um caminho muito mais estruturado, que aí nós estamos falando de sacerdotes que organizam toda uma sociedade, estruturam todo um caminho, vamos trazer isso também numa forma de escrita. Como eu faço isso? Através de símbolos. E os símbolos estão aqui. E todos eles adotam. As bruxas que estão lá adotam e fazem o delas, e os ciganos fazem o deles. Tudo isso, cada um tem o seu povo, e eles andam, perfeito? Se deslocam. E esse deslocar é que vai entrando as influências. O que eu posso dizer para vocês? De tudo isso aqui dos celtas, até por causa da força que eles trazem na Galícia, e o que a gente principalmente vê em Évora, falei para vocês de Cromolé, que é onde está, e era onde eram executados os 8 ritos anuais que se tem, os 4 sabás e os 4 esbás. Não posso deixar de esquecer da bruxa de Évora, sensacional, mas ela é moura, então provavelmente não tem nenhum vestígio que ela lia runas ou que ela trazia a runa de qualquer um deles, não havia. O que sempre trouxe de vestígio sobre a bruxa de Évora, que ela era uma curandeira, e ser uma curandeira, assim como tinha nos outros lugares, se mantinha essa mulher que conhecia das ervas, podia ser uma mulher, podia ser um homem, e que dentro dos seus conhecimentos levavam a cura, levavam o caminho, tá bem? Então isso que é sensacional. E o que a gente encontra em Évora? Os celtas, os mouros, árabes e ciganos. Isso só por assim, um pouquinho. E tudo isso faz chegando também os oráculos. Mas eles decidiram fazer tudo isso em símbolos.
E é por isso que quando a gente olha os símbolos dos outros, quando a gente pega um símbolo, a gente entende perfeitamente o que está acontecendo e o que é que se quer dizer e colocar. Então, ficou aí toda a influência. O que eu queria mostrar para vocês, ó, aqui é runas, como elas devem ser, em forma de pedras. Aqui escolheram a madeira para poder fazer e esculpir, por isso que está aqui. A das bruxas, que sim, todas elas podem ser feitas em pedra, não há nenhum problema, era o mais normal de serem até feitas em pedras. Hoje, quando nós estudamos runas das bruxas, nós também confeccionamos o nosso caminho, e com isso estruturamos o nosso próprio oráculo e vamos aprender com este caminho, assim como essas sacerdotisas e esses sacerdotes fizeram há tempos atrás. Perfeito? E Évora é a grande herança de tudo isso e que trouxe para nós essa estruturação. Perfeito? É assim, vocês falam, meu Deus do céu, estruturação física, estruturação de ritos, estruturação oracular e como que eu coloco tudo isso. Eu não coloquei para vocês aqui as ogãs, porque é exclusivamente celta, mas os celtas fizeram caminhos com as árvores em Évora, caminhos mesmo, rotas, tá bem? Que eu conto para vocês quando nós atravessamos o Tejo de Lisboa para Évora, que nós estamos em cima da ponte, nós temos dois caminhos para seguir, ou nós vamos para Algarve ou nós vamos para Évora, e aí você escolhe, vamos para Évora, uhul, não é? E a partir dali, nossa, hoje é claro uma estrada aberta, mas aqui ó, eles mantiveram os teixos que os celtas marcaram para vir de Évora para Lisboa. Então, uma forma de marcar o caminho de ida e vinda sem se perder. Então, são as árvores que nós encontramos no caminho. As árvores que estão dizendo, essa é a direção. Tem outras? Claro que sim. Tá bem? Lógico. Mas aqui a gente vê no primeiro momento, são teixos. Os teixos que vão fazer o caminho até Évora. E dentro desses teixos tem as entradas para as cidades. E eram as marcações, não é? Você quer ir para tal lugar? Entra nessa entrada aqui. E aí muda-se as árvores, tá bem? Então a gente vê isso claramente, principalmente quando a gente entra em Guadalupe que está Cromoleque. Então, que você já viu que muda a estruturação das árvores e eles já não abrem o caminho como é a estrada de Évora, tá? Ela é mais estreitinha. E você já vê a mudança da estruturação falando da entrada do caminho. E essa aqui é a entrada. Hoje tem placas, né? Como é aqui. Mas você já olha, você já vê que é outra árvore. Você fala, olha, que sensacional. E essa é a estrutura. E com isso você vai chegar aonde? Em Cromoleque. Tá bem? Que é uma cidade, olha gente, desse tamanho assim, mas guarda essa imensidão, principalmente esse sítio arqueológico que são as pedras que traz. Tem 12 pedras realmente que marcam para se fazer os ritos e ter todo este crescimento. E junto com elas tem a pedra escultória e o mundo rural, que eu trouxe para os símbolos de Évora, dizendo exatamente desse desenvolvimento dos caminhos, desse desenvolvimento que é preciso. E a pedra escultória é a que marca exatamente onde vai ter os ritos, não é? Mas uma das marcações para se ter ali o caminho. E quem tinha olhos para ver tudo isso e compreender, bruxas e ciganos, que onde está um está o outro, e dentro disso se aprende através dos símbolos. Fizeram cada um o seu e dentro disso são oráculos que respondem plenamente aquilo que buscamos, plenamente todo o nosso caminho, porque eles foram estruturados pelo aprendizado junto com os sacerdotes e sacerdotisas druidas, que eu acredito que as bruxas, eu aprendo algo, mas eu coloco o meu. E os ciganos da mesma forma, eu aprendo algo, mas eu coloco o meu. E dentro disso, os ritos aconteceram, as consagrações aconteceram e todo mundo teve seu caminho de crescimento. Lindo demais de ver, lindo demais de aprender. Então,
Hoje nós temos ciganas que leem runas? Claro que sim. Runas, borra de café, cartas, mão, espelho, água, enfim. Uma cigana louca que vê tudo isso e fala, meu Deus do céu, já ficar maluca. Me traz todo este caminho e vai se aprendendo. E você fala, puxa vida, eu voltei para casa, porque com certeza fez parte de uma das nossas vivências. E fomos nascendo em alguns lugares. E quando fomos nascendo, vamos aprendendo e relembrando sobre todos esses símbolos. E é por isso que vocês estão aí, somente relembrando e vendo todo o caminho, como ele pode ser seguido agora. Perfeito? E esta é a influência dos celtas dentro da bruxaria cigana. Runas e ritos que estão aqui, trazendo respostas para vocês. Perfeito? Sensacional, né? Eu particularmente amo de paixão.